Sabe aquela objeção de preço? Objeção universal de não, tá caro. Tá caro, não sei. Quem nunca, né? Quem nunca? Pessoal, eu não acredito muito em contorno de objeção, né? As pessoas falam assim, você tem que contornar essa objeção. Não acredito muito. Sabe por quê? Porque se você contorna a objeção, você só contornou ela tá lá. Então ela não foi quebrada, ela não foi queimada, ela tá ali firme e forte ainda. Você só contornou. Então eu não acredito nisso. Em outros momentos, em outro treinamento, a gente ensina a queima de objeção, que é queimar a objeção antes mesmo dela nascer. Antes mesmo da pessoa pensar que existe aquela objeção, você queima. Aqui, por conta mais do tempo mesmo que a gente tem, eu vou focar na quebra da objeção. A objeção ela vai nascer e aí você vai quebrar ela, tá? Principalmente essa objeção de preço. Essa objeção de preço, ela pode ser quebrada muito fácil com perguntas, né? E uma das minhas perguntas favoritas, principalmente quando a gente fala de preço, é: comparado com o quê, né? Porque assim, se uma pessoa falou que o seu preço tá caro, caro é caro para uma pessoa. Lembra que a gente comentou de alto e baixo, né? Baixo, às vezes, para mim é uma coisa, às vezes para uma pessoa que, sei lá, alto para mim é uma coisa. Às vezes para uma pessoa alto, o que eu acho alto é baixo para ela. Caro para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser outra. Então, ela tá fazendo algum tipo de comparação na cabeça dela. Então, a gente foi dar um treinamento, entrar num processo de negociação com uma academia premium. Uma academia mais premium, né? Então eles têm secador de cabelo no banheiro, tem personal ali todo exclusivo para pessoa, acompanhando, tem aulas de meditação, enfim, é uma academia toda diferente, muito legal, né? E os clientes chegavam lá para ela e falavam assim, putz, mas quanto custa a mensalidade? Ela falava um preço lá de, sei lá, R$ 400 mensais. E bom, você fala, puxa, caramba, tá caro, né? Comparado com o quê? Ah, com aquela academia ali, pô, aquela academia que tem em todos os lugares. Ah, aquela academia que custa R$ 90 por mês é a mesma coisa que você comparar a banana com um helicóptero. Não que a banana não tenha o seu valor, claro que a banana tem o seu valor, mas o helicóptero é outra coisa. Não é academia. Tem todo um atendimento diferente, não é uma simples academia. Mas você entendendo como que a pessoa está comparando aquilo dentro da cabeça dela, fica muito mais fácil de você poder dar uma argumentação. Lembrando que a gente quer ser um sniper aqui. A gente não quer ficar Rambo atirando para todo lado. É um sniper, é um tiro certeiro que a gente quer dar. Então a gente precisa obter informação ali que está acontecendo dentro da cabeça da pessoa. Se você sabe com o que ela está comparando, você sabe qual o argumento que você pode dar para quebrar essa objeção. Fechado? Bem legal, né? Uma outra é quando a pessoa não está muito bem com uma situação. Você apresenta o serviço para ela e ela está com algum tipo de receio. Então aquilo que eu falei para vocês, a gente chega e fala assim, chego para uma empresa, vamos comprar, né, o treinamento de vendas e tal, eu falo, não sei se vai dar certo. Você percebe que a pessoa está com receio. E aí uma pergunta muito legal de fazer é, como você chegou a essa conclusão? Como você chegou a essa conclusão? E essa pergunta faz a pessoa te falar todo o processo que fez ela chegar nesse ponto. Aí ela, na hora ela fala pra você. Ela fala, foi porque eu contratei, né? Eu contratei alguns treinamentos antes e tal. Ah, você contratou treinamentos antes? Quais foram esses treinamentos que você contratou antes? Né? E aí eu já sigo na funilagem, sigo no afunilamento. Perfeito? Pergunta sensacional. Pergunta sensacional. Uma outra similar a essa é o que faz você pensar nisso? Né? O que faz você pensar nisso? Parecida também com essa aqui, tá? Como você chegou a essa conclusão ou
que faz você pensar nisso? Então, perguntas bem parecidas para você conseguir tirar aquele receio da pessoa. Legal? Uma que o meu sócio adora. Adora. Ela não é bem até uma pergunta aberta ou uma pergunta fechada, né? Mas na verdade ela é muito mais uma confirmação ali para você realmente fazer a pessoa falar aquilo de uma outra maneira. Ela é sensacional para quando a pessoa fala uma coisa e você não tá entendendo direito o que é, né? Aí você não tá entendendo, você precisa que a pessoa fale de novo, você simplesmente faz essa. Como assim? Né? Ou fala mais, né? Não é bem uma pergunta aberta, mas é só para você fazer a pessoa falar, é muito simples, muito fácil. E como assim? A pessoa ela vai ter que explicar de novo. Muito poderosa, muito poderosa. Um jeito mais elegante ainda de você usar esse como assim, se você puder ver a pessoa, se você consegue ver na sua frente, tá no presencial ou tá por vídeo, é um sinal inconsciente que a gente tem que é parecido com isso aqui, que você faz assim. Você levanta a sua sobrancelha, tá? Quando você levanta a sobrancelha, dá a sensação, né? Sente aí. Hã? Dá vontade de você falar. Parece que você tem que falar alguma coisa. Então você pode fazer assim, como assim? Ou simplesmente espera a pessoa falar, tá? Outra forma muito legal de você usar mais ou menos esse como assim. E uma que eu tenho usado durante vários e vários exemplos, eu tenho certeza que vocês perceberam, que é o que tananã, né? O que tananana significa para você. Então, quando a gente fala daquelas palavrinhas que podem ter múltiplas interpretações, conforto, aconchego, amor, dinheiro, riqueza, quero vender mais. O que significa vender mais para você, né? O que significa, o que tananã significa para você, ou o que significa tananã para você, né? São formas diferentes de você fazer a mesma pergunta. Basicamente você quer entender o que está se passando dentro da cabeça da pessoa. No fundo é isso. No fundo é isso. Legal? Outra pergunta sensacional, sensacional. Fácil. E de novo, vocês já sabem fazer todas essas perguntas. Todas elas, ou a maioria delas, pessoal, elas são perguntas abertas. Então, ó, o que aqui no fundo. Então, eu poderia ter falado com o que você está comparando, né? Então, o que é uma pergunta de o que. Como você chegou a essa conclusão, então a pergunta de como a gente falou lá na aula, com aquelas perguntas, né? Ó, o que faz você pensar nisso? Então, uma pergunta de o quê? O como assim, ele tem o como também, mas essa pergunta já não é mais uma pergunta mais aberta, ela é mais ou menos como assim? Me fala mais, né? E aqui de novo, o que significa para você? Vocês podem perceber que são perguntas de especificação, né? Não tem porquê, porque na verdade eu não quero saber motivo, eu não quero saber emoção, eu quero buscar mais informação de forma bem específica. Resumão do bem, resumão. Pessoal, perguntas que a gente usa muito aqui dentro da Encrateia. Perguntas sensacionais que vocês podem começar. Lembrando, a ideia é vocês só terem um início. Vocês, lá naquela aula que a gente ensinou como vocês montam as suas perguntas, lá vocês podem criar as perguntas à vontade e é muito, muito mais empoderador. Aqui a ideia é você usar isso toda vez que existe uma comparação e a pessoa não está te falando algo. Por exemplo, eu sei que aquele produto é melhor. Melhor? Comparado com o quê? Porque se uma coisa é melhor, a outra é pior, certo? Eu sei que isso é caro. Se existe uma coisa que é cara, existe uma coisa que é barata, certo? Não, porque realmente eles têm os melhores profissionais. Melhores profissionais comparado com quem? Certo? Então, você pode começar a perceber que existem certas comparações, elas não estão sendo faladas, elas estão escondidas ali. Então a gente usa isso aqui para trazer essa informação à tona. Muito importante, pergunta muito poderosa, tá? Como você chegou a essa conclusão? Ou o que faz você pensar nisso, né? São perguntas bem parecidas para você entender uma objeção que a pessoa está tendo, para você entender o que fez ela pensar nisso. Ela vai te falar o processo que fez ela chegar naquela conclusão.
sensacional para você entender o histórico, fazer um diagnóstico, fazer um briefing, né? Você entender o que está se passando ali. Perguntas maravilhosas, tá? Como assim? A pessoa falou um abobrinha, você não está entendendo nada. Fala, hã? Peraí, não, fala mais. Como assim? Ou simplesmente levantar a sobrancelha, beleza? E o que significa, ou o que tananã significa para você, né? O que isso significa? O que conforto significa? Ai, nossa, eu quero um projeto que funcione. Eu quero um produto que dê certo. O que é dar certo para você? O que é funcionar para você, para eu entender? Né? Como é que eu sei que está funcionando? Como você sabe que está funcionando? Como você sabe que deu certo? Né? São perguntas de significado. Você quer entender o significado daquilo para a pessoa. Tranquilo, né, pessoal? Tarefinha de hoje, pessoal. Tarefa. Você vai pegar um post-it. Sabe um post-it? Aquelas figurinhas que você pega ali e você cola. Ah, mas eu não tenho post-it, é mó caro e tal. Pega uma folha de papel. Você vai pegar um durex. Corta a folha de papel e você vai colocar o post-it ou a folha de papel com o durex do lado da onde você trabalha. Se você está trabalhando muito pelo computador mesmo agora, você coloca em algum lugar. Se você está trabalhando, enfim, onde for, para você ver. Você vai colocar o quê? Você vai colocar essas perguntas. Essas perguntas, tá? Se eu fosse você, começava por essa aqui, ó. Começaria por comparado ao quê? Você pode escolher uma dessas duas aqui. Uma dessas duas. Aí você pode, como assim? E o que significa para você? Escolhe uma dessas duas aqui, não precisa das duas. As duas são a mesma coisa. Você escolhe uma delas. Então você vai escrever uma dessas duas, 3, 4. 4 frases. Você vai escrever e vai deixar ali montadinho para você pegar, olhar e puf, já usar. Olhar e já usar. Olhar e já usar. Perfeito? Tranquilo, fácil. Treina, 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 pratica, pratica, pratica e a gente vê na próxima aula pra gente conseguir finalizar com chave de ouro esse momento juntos. Fechado? Te vejo lá.